Oi, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar então sobre campo elétrico de carga pontual. Na aula passada, a gente falou sobre cargas, a gente falou especificamente sobre forças envolvendo cargas. A gente viu que essas forças podem ser atrativas ou repulsivas, depende se essas cargas têm mesmo sinal ou sinais opostos. E calculamos essa força, né? Calculamos a força, calculamos a energia e assim por diante. Então a brincadeira é, uma vez que eu sei que duas cargas vão trocar força elétrica entre elas, e esse par é sempre um par ação e reação, né? Então uma carga vai exercer força na outra e vice-versa. A pergunta que eu acho interessante para a gente começar a pensar nessa aula é como que uma carga sabe, né, da presença da outra, porque em tese elas não têm contato. Então eu tenho duas cargas no espaço e uma carga sofre força elétrica justamente por estar sob influência elétrica da outra carga. Então isso é uma coisa meio curiosa, tá? Como que uma carga toma conhecimento de outra carga no espaço para que daí sofra a força elétrica? Olha, na realidade, essa pergunta ela não vale apenas para forças elétricas. Se a gente parar para pensar, vale de forma muito mais cotidiana quando a gente pensa, por exemplo, que eu solto um objeto e ele cai, né? A pergunta é como é que uma massa sabe da presença da outra. Eu poderia fazer essa mesma pergunta, né? Como é que o meu corpo é atraído pela Terra? Ou seja, como é que ele sabe, como é que a minha massa sabe da presença do planeta, né? E bom, a força gravitacional também é ação e reação. Então, se a Terra puxa um objeto para baixo, na realidade o objeto também exerce força sobre a Terra, puxando ela para cima, tá? Então as pessoas têm que parar para pensar a respeito disso também. A Terra me puxa para baixo, mas eu puxo o planeta para cima. A pergunta é, por que sou eu que caio e não a Terra que sobe, né? Pessoal, aí é só pensar na massa. Minha massa é 70, 80 quilos. É muito mais fácil me puxar para baixo do que puxar o planeta inteiro para cima. Então, a mesma força em módulo, porque é ação e reação, gera efeitos diferentes. Gera uma aceleração muito maior em mim, puxando para baixo, do que gera no planeta, puxando ele para cima, por causa da massa. Tá? Então, só para a gente refletir aí sobre essas coisas. Mas, pessoal, aqui ó, a força de ação e reação é o mesmo esquema da força de reação, a ação e reação entre duas cargas elétricas. Tá? Então, como que uma massa sabe da presença da outra? E eu posso seguir o raciocínio perguntando como que um ímã sabe da presença do outro, né? Se eu boto um ímã perto do outro, atrai ou repele também, a gente vai ver isso no futuro, quando falar sobre o magnetismo, e da mesma maneira eu vou ter esse problema lá, como que um ímã sabe da presença do outro. Bom, gente, então no fundo, a gente chama aqui, ó, o campo gravitacional, lá na mecânica a gente falou isso, né? Definiu o Gzinho, que é o campo gravitacional na realidade, a famosa aceleração da gravidade que a gente tinha lá, na verdade, é o campo gravitacional. Então, a gente é puxado para baixo porque está dentro do campo gravitacional gerado pela Terra, tá? Mas, pessoal, a gente também é massa, então a gente também gera campo gravitacional ao nosso redor. E aí a Terra está dentro do campo gravitacional gerado pela gente. Por isso que vai surgir força lá na Terra também, puxando ela para cima. Então, no fundo, toda massa gera campo gravitacional ao seu redor. Se tiver alguma outra massa por ali, então nessa outra massa vai surgir força gravitacional. E essa outra massa também gera campo gravitacional, que vai fazer com que surja força gravitacional lá na outra massa. Então, quer dizer, é simétrico o problema, tá? Toda massa gera campo gravitacional e se tiver outra massa por ali, surge força gravitacional nela. Pessoal, então da mesma forma, como que uma carga toma conhecimento da outra? Através do fato de que toda carga gera no entorno dela, então, um campo elétrico. Tá? E todo ímã gera no entorno dele um campo magnético. Então é por meio desses campos que as outras cargas, os outros ímãs e campo gravitacional, as outras massas, tomam conhecimento aí da presença das outras. Então a gente chama de campo, o valor do campo, o módulo desse campo, que é o que a gente vai começar a calcular hoje, ele é como se fosse, né, uma analogia aqui, com uma capacidade de influência
naquele ponto do espaço. Então, se o campo gravitacional num ponto do espaço é grande, a hora que eu botar uma massa ali, vai surgir uma força gravitacional grande. Tá? Se o campo elétrico num ponto do espaço é grande, se eu botar uma carga ali, vai surgir uma força elétrica de módulo grande. Então, o campo é como se fosse essa medida da influência de um ímã, de uma massa e de uma carga em qualquer ponto do espaço. Tá bom? Então, a lógica da coisa é assim. Vamos lá, gente. Ó. Uma massa, toda massa gera campo gravitacional ao seu redor. É o resuminho da discussão que a gente teve. Tá? O campo gravitacional é um vetor, a gente já viu isso lá em mecânica, o vetor representado pela letra G, que é a famosa aceleração da gravidade. Agora eu digo que ela é o valor do campo gravitacional naquele ponto. Quando outra massa é colocada nesse ponto, surge força gravitacional, beleza? E a força gravitacional sobre a massa mzinha, que é colocada naquele ponto, é diretamente proporcional ao campo gerado por mzão, que é a outra massa. Tudo bem, gente? Então, o mzão, que é a massa da Terra, gera um campo gravitacional. Quanto maior for o campo gravitacional gerado, maior a força que surge quando eu coloco uma massinha m no entorno. Tudo bem, gente? Essa lógica tem que estar bem clara aí para vocês. Então, da mesma forma, vale o contrário, como eu falei, ação e reação. Então, a massa mzinho também gera campo gravitacional ao seu redor. Ao colocar a massa mzinho no sistema, a massa mzão estará, então, dentro do campo de mzinho. Então, o mzinho também gera campo. E aí, se o mzão está aqui nas redondezas, o mzão está dentro do campo gerado por mzinho. Tá? Então, surgirá também na massa inicial, mzão, uma força diretamente proporcional ao campo. Só que agora ao campo de quem? Ao campo de mzinho, porque eu estou analisando de mzinho em mzão agora. Tá? E aí, ambas as massas sabem, entre aspas, né, da presença uma da outra, formando as forças de ação e reação. Tá? Então, gente, para ver campo gravitacional no espaço, basta uma massa. Sempre que eu tiver uma massa no espaço, ela gera campo gravitacional. Cuidado, que a gente diz assim, se eu tiver uma massa no espaço, ela gera força gravitacional. Falso. Uma massa gera campo gravitacional. Para haver força gravitacional entre elas, são necessárias, no mínimo, duas cargas, tá? Ou aqui, bom, aqui eu tô falando de massa, né? Então, duas massas, tá bom? As forças sobre cada massa são diretamente proporcionais ao campo gerado por quem? Pela outra. Não ela sobre ela mesma não tem força, tá? Então, é uma massa gerando campo e a força que surge lá na outra é diretamente proporcional ao campo gerado pela primeira, tá bom? É só pensar no Gzinho, né? Quanto maior o Gzinho, maior a força gravitacional de uma massa colocada ali. E o campo gravitacional é um vetor, tá? E seu módulo tende a zero, né? No infinito. Então, a influência da massa vai a zero no infinito. À medida que a distância aumenta, o valor do campo gravitacional vai ficando cada vez menor. Tá bom? E aí a mesma lógica se aplica aos campos elétricos e forças elétricas, né? Trocando massas por cargas. Então, uma carga no espaço gera campo elétrico ao seu redor. O campo elétrico vai ser um vetor e vai ser representado pela letra E, a gente já vai falar. Quando outra carga é colocada nesse campo, surge força elétrica. Então, pessoal, você pode adaptar todo esse esquema aqui, tá? Trocando duas cargas e campo elétrico, que uma carga gera no espaço e que a outra carga gera no espaço também. Bom, a matemática envolvida nisso, então vamos lembrar, ó, se eu tiver um mzão aqui e o mzinho, porque vocês vão ver que é tudo análogo, tá, gente? Por isso que é legal a gente partir por essa linha de raciocínio. Eu sei que então o meu mzão gera um campo gravitacional no espaço, portanto gera um campo gravitacional lá onde está a massa mzinho. Esse campo é um vetor, representa a letra G, gravitacional, e aponta para o centro de mzão, a gente já viu isso, então o Gzinho está aqui. Tá certo? E aí, uma vez que o mzinho, vamos lá, está dentro do campo gravitacional gerado por mzão, surge sobre mzinho uma força gravitacional, que a gente chama aqui de peso. Então, o peso de mzinho só surge porque o mzinho está dentro do campo gravitacional gerado por mzão.
Tá bom? E aí a matemática então me diz que a força gravitacional que surge é diretamente proporcional ao campo, que era o que estava no slide anterior ali. Então a força elétrica que surge vai ser diretamente proporcional ao campo elétrico daquele ponto. Então aqui a força gravitacional é diretamente proporcional ao campo gravitacional daquele ponto. Bom, gente, e aí para você calcular, então, tirar aqui ó, a proporcionalidade para uma igualdade, a força-peso, como a gente já sabe, é o valor do campo, Gzinho, vezes a massa que está ali. Então a gente tem essa fórmula, P igual a M vezes G. A massa da carga que eu coloquei ali, já que eu estou falando de força da gravidade, então o que interessa é a massa dela. E Gzinho é o campo gravitacional da outra, tudo bem, pessoal? O Gzinho é o campo gravitacional gerado por emisão. Vá fixando isso aí na cabeça, porque a gente vai precisar já adaptar isso para o caso elétrico. Bom, e aí, se eu quiser calcular o campo gravitacional presente nesse ponto do espaço, eu posso fazer isso dividindo a força-peso, que é a força que surgiu, pela massa que eu coloquei ali. Então, se eu dividir a força que surge pela massa que eu coloquei ali, eu vou ter o campo gravitacional gerado por emisão, tá? Gerado por emisão naquele ponto. Vamos adaptar então para o nosso caso elétrico, pegar o nosso par carga 1, carga 2, só para diferenciar, chamei Qzão 1 e Qzinho 2 aqui, tá bom? Uma positiva, uma negativa, para a gente já ver o que acontece com todos os sinais de carga aí. Bom, pessoal, eu já sei, né? Vamos lá, vamos partir do que a gente sabe. Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, surge força elétrica do tipo atrativa, tá bom? Então, esse vetor aqui é a força da carga 1 na carga 2, puxando ela para a esquerda. Esse vetor aqui é o vetor força da carga 2 na carga 1, puxando essa criança para a direita. Agora, vamos lá. Por que essa força aqui surge na carga 2? Vamos lá, pessoal. Porque a carga 2, bem devagar, tá? Está dentro do campo elétrico gerado pela carga 1. Então, nesse ponto do espaço, existe um campo elétrico da carga 1 que faz surgir a força na carga 2. Por que surge essa força da carga 2 na carga 1? Porque a carga 1 está dentro do campo elétrico gerado pela carga 2. Tá? E aí é por ela estar dentro desse campo elétrico que surge sobre ela uma força. Da mesma forma que o peso só surge porque a massinha está dentro do campo gravitacional gerado pela massa-emisão. Pessoal, eu estou me repetindo em alguns momentos, mas isso é muito importante. Vocês têm que fixar essa lógica da coisa assim tranquilamente, tá? Não pode ter dúvida. Então essa estrutura de raciocínio é muito importante. Então vamos lá, vamos aplicar a lógica matemática que vale igual, ó. O peso é proporcional ao campo. Então aqui a força F da carga 1 na carga 2 é proporcional ao campo nesse ponto, tudo bem? Mas o campo nesse ponto, pessoal, é o campo gerado pela carga 1, tá? Então a carga 1 gera campo aqui e a força F12 é proporcional a esse campo. Então eu posso escrever assim, ó. F12 é diretamente proporcional ao campo gerado pela carga 1, tudo bem? Nesse ponto. Agora, para eu trocar a proporcionalidade por uma igualdade, a força que surge é a massa vezes o campo gravitacional. Aqui, a força que surge, F1 na carga 2, vai ser igual à carga, porque agora eu não estou mais falando de massa, não é mais força gravitacional, então a força elétrica na carga 2 vai ser igual à carga 2, que é a carga que eu coloquei ali, vezes o campo da carga 1. Vamos lá, gente, olha só. A força na massa Mzinho é a massa Mzinho vezes o campo de emisão. Olha lá. Então, a força elétrica em Q2 é a carga Q2 vezes o campo da carga 1. É a mesma lógica. Então, ficou assim, ó. A minha força F12 é a carga Q2 vezes o campo da carga 1. Pessoal, importante a gente destacar aqui, ó, que tem essa flechinha em cima da força e do campo. Isso significa que essa igualdade aqui é uma igualdade vetorial. Lá da descrição de vetores e mecânica e álgebra, sei lá onde você vê isso.
Então, isso aqui me indica que o módulo da força F12 ela é igual ao módulo da carga Q2 vezes o módulo do campo da carga 1. Isso aqui vale em módulo, mas também vale vetorialmente. Quando vale vetorialmente, isso significa, pessoal, olha só, como a carga Q2 é negativa, é como se tivesse um menos aqui, ó, na igualdade vetorial. E aí o que isso implica? Isso implica que esse vetor tem sentido oposto a esse vetor aqui, se eles estão relacionados por um menos. Isso vem lá da álgebra. Então, pessoal, significa que o vetor F12 é oposto ao vetor E1, que é o campo da carga 1. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que se atentar para esse fato para saber que, então, nesse ponto, existe um campo vetorial causado pela carga 1, cujo sentido é oposto ao vetor F12, porque essa carga Q2 é negativa. Tá? Então, se eu tiver que desenhar o vetor campo da carga 1 nesse ponto, ele é para a direita, sentido oposto. Tá, gente? Cuidado, é diferente do caso gravitacional. Se vocês lembrarem, no caso gravitacional eu falei, a gente só tem massa positiva, né? Então esse problema não aparece. Mas no caso elétrico, a gente tem cargas positivas e negativas. Então, essa questão da igualdade vetorial aqui, e se o vetor campo e força são mesmo sentido ou sentidos opostos, tem que ficar atento. Tá? Então, gente, uma carga negativa vai sempre ter força no sentido oposto ao campo no ponto onde ela está, por causa dessa igualdade vetorial aqui. Vamos lá para outra carga, ó. Agora a força F21, vamos lá, gente, vai fazendo aí para você realmente acompanhar. Então a força da carga 2 na carga 1 é proporcional ao campo desse ponto. Mas o campo desse ponto é o campo gerado por Q2. Tudo bem, gente? E aí, se eu quiser trocar a proporcionalidade por uma igualdade, então a força que surge na carga 1 vai ser igual à carga 1 vezes o campo de Q2. Tá aqui. Então, F21 é a carga 1 vezes o campo E2. De novo, vamos analisar vetorialmente o sentido dos vetores. Como esse cara aqui é positivo, então o sentido desses dois vetores são iguais. Então, pessoal, olha só a lógica da coisa que a gente descobriu aqui. Vamos lá. Se uma carga negativa é colocada num ponto do espaço que tem campo elétrico, surge nessa carga negativa uma força elétrica oposta ao campo que estava lá. Se uma carga positiva é colocada num campo do espaço, surge nela uma força no mesmo sentido do campo que já estava lá. Eu estou concluindo isso da onde? Pessoal, só dessa lógica de fórmula. Então você não vai ter que decorar isso. Por isso que eu estou insistindo para você entender a lógica da coisa, que você mata aí sem precisar ficar decorando o que está acontecendo, tá? Bom, então de maneira geral, né, aqui, ó, de maneira geral, a força que surge numa carga colocada num ponto do espaço é o valor da carga que eu já coloquei, que eu acabei de colocar, então a carguinha que eu coloquei, vezes o campo que já estava lá, tá? E essa fórmula vale vetorialmente para você analisar o sentido dos vetores. E eu posso pensar em módulo também, né? O módulo da força que surge na carga colocada num campo elétrico é o valor da carga que eu coloquei vezes o campo que já estava lá. Tudo bem, gente? Então essas fórmulas aqui são gerais, que se desdobram nesse exemplo e nesse exemplo, tá bom? Bom, então eu posso calcular agora o campo gerado por uma carga pontual. Eu já fiz a análise vetorial, né, dos sentidos. Agora a minha pergunta é, como que eu determino o módulo de E1? O módulo da força a gente já sabe, né? O módulo da força a gente já sabe, foi visto na aula passada e aqui. O módulo da força é a carga que eu coloquei vezes o campo que já estava. Tá? Então, o módulo de F12 é a carga Q2 vezes o campo que já estava, que é o E1. O módulo de F21 é a carga Q1 vezes o campo que já estava, que é o campo E2. Vamos pegando a lógica da coisa. Então, se eu sei disso, né, e eu já sei pela aula passada calcular o módulo dessa força por uma outra fórmula, que é K módulo de Q1, módulo de Q2, distância ao quadrado, eu posso substituir, então, esses dois caras, né? A força K módulo módulo R quadrado, módulo de Q2 E1, cancela o Q2 aqui, ó, e eu chego
numa fórmula que me permite calcular o módulo do campo elétrico E1 presente nesse ponto do espaço, que é K módulo de Q1, distância Rzinho quadrado. Tudo bem? Vamos de novo, fazer a mesma lógica aqui para outra carga. Ó. A força F21 é a carga Q1 vezes o campo que já estava, que é o campo E2. Substituindo a força pela fórmula que a gente viu na aula passada, eu troco aqui, vou cancelar o Q1 agora, e eu chego que o módulo do campo elétrico da carga 2 nesse ponto do espaço é K módulo de Q2, distância ao quadrado. Pessoal, essas fórmulas então permitem calcular o campo elétrico de uma carga numa distância qualquer a partir dela, tá? E veja que é a mesma fórmula, tá? Mesma fórmula, não vai dar o mesmo resultado, porque as cargas são diferentes. Mas então, de uma maneira geral, eu consigo construir essa fórmula. Ó. O módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontual qualquer, que eu estou chamando aqui de Q. Agora não me interessa se é Q1, se é Q2, se é Q3, se é Qzinho, se é Qzão, não me interessa. O campo gerado, o módulo do campo gerado por uma carga Q, a uma distância R qualquer dela, agora pode ser calculado por K vezes Q, dividido pela distância do ponto até a carga ao quadrado. Tá? Então, isso vale para cargas pontuais, como essas que a gente está fazendo aqui. Tá bom, gente? Isso é o módulo. Módulo, lembra que um vetor tem módulo, direção e sentido. Então, o módulo do campo você calcula por aqui e a direção e sentido é só pensar. Ó, a carga Q1 é positiva. Ela gera um campo para fora dela. A gente vai ver isso já já. Ó, tá apontando para a direita, para longe dela. A carga Q2 é negativa, gera um campo, olha aqui o E2, é para perto dela, tá? O campo é para perto dela. E a carga positiva gera um campo para longe dela. De novo, gente, não precisa decorar. Você desenha e você tira essas conclusões por conta própria, só analisando sinais e vetores, tá? Então esse é o módulo do campo. E lembra, né, que o K é 1 sobre 4π epsilon, então você pode também escrever a fórmula do campo elétrico dessa maneira aqui. Tudo bom? Gente, então isso vale, né, tanto faz para uma carga só. Então veja, agora de propósito eu estou desmembrando, tá? Estou separando, agora só tem uma carga positiva no espaço e um ponto qualquer do espaço. O que tem nesse ponto? Força elétrica? Não. Não tem força elétrica porque eu não pus nenhuma carguinha ali. Mas eu sei que nesse ponto do espaço tem campo elétrico. E nesse ponto tem campo elétrico. E nesse ponto tem campo elétrico. E nesse ponto tem campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico em torno de uma carga existe em todos os pontos do espaço. Agora, força elétrica eu preciso de pelo menos duas cargas. Da mesma forma que força gravitacional eu precisava de pelo menos duas massas. Tá, gente? Então, é a mesma lógica que eu estou insistindo aqui com vocês. Então, se eu tiver um ponto qualquer do espaço e eu tenho uma carga Q, essa carga Q gera campo elétrico nesse ponto do espaço. Como que eu sei o módulo desse campo elétrico, pessoal? K vezes Q Rzinho quadrado, que é a distância da carga até o ponto. Vamos lá. Carga negativa, um ponto do espaço. O que tem nesse ponto do espaço? Campo elétrico gerado pela carga Q. E nesse ponto aqui também, e nesse ponto aqui também, e nesse ponto aqui também. De novo, em todos os pontos do espaço. Para você calcular o módulo, então, do campo elétrico nesse ponto, K vezes módulo da carguinha Q, não interessa o sinal, que eu só estou pensando em módulo do campo, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Cuidado das unidades, pessoal. Se a carga estiver em milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs, tem que ser tudo coulomb, tá? Não pode mili, micro, então tem que adaptar, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, etc. Rzinho é a distância aqui em metros, não pode ser em centímetros, não pode ser em milímetros, tem que ser em metros. E o Ezão, módulo, né, é um módulo do campo elétrico no ponto considerado. Então, em cada ponto ele pode ter um valor diferente. E a unidade, pessoal, se você brincar com as unidades aqui, vai ser Newton por Coulomb, é a unidade do SI para ele, ou Volt por metro. A gente não viu a unidade Volt ainda, mas uma hora a gente chega lá. Então, o campo elétrico se mede em Newton por Coulomb ou Volt por metro. Tá? Então, gente, cuidado. Ó. Perceba que não é necessário, isso é importante, haver carga no ponto P para que haja campo elétrico ali, hein, gente?
Tá? Então, o campo elétrico nesse ponto existe, mesmo se não tiver mais nenhuma outra carga elétrica no sistema. Vamos lá. Direção e sentido, então. Se eu analisei que o módulo do campo é kqr², a direção e sentido como é que é? Volta para essa figurinha aqui, ó. Carga Q1 gerou um campo elétrico para fora dela, hein, gente? Para fora dela. Tá apontando para a direita aqui, ó, para longe dela. Uma carga negativa gera um campo para perto dela, apontando para ela, tá? E não contra ela, apontando para ela. Então, se eu quiser analisar isso aqui, ó, o campo da carga Q, nesse ponto tem módulo, direção e sentido dados. Pelo módulo é a fórmula, a direção é a própria direção que liga a carga e o ponto, e o sentido para longe dela, hein, gente? Para longe dela, a gente viu ali. Na carguinha negativa, o campo no ponto é para perto dela. Então, você simplesmente joga aqui o campo elétrico para perto dela. Então, a direção é a direção que liga o ponto e a carga, e o sentido é para perto dela. Vamos pegar a caneta, vamos rabiscar aqui. Pessoal, se eu tiver essa carga, o campo nesse ponto, tá? Então, o campo é para fora dela. Você pega a distância aqui, tá? Pega a distância R, calcula o módulo, e aí como o campo é para fora dela, segue a direção aqui, ó. O campo vai ser para cá. Esse é o campo, péssimo aqui, né, meu mouse aqui, mas enfim, só para entender a parada, tá? Então esse é o vetor campo elétrico nesse ponto. Pessoal, carguinha Qzinho, nesse ponto aqui, como é que faz? Pega a distância, tá? Da carga aqui até o ponto. Ei, Jesus amado. Vai ser uma linha reta. Pega aqui a distância, calcula o módulo e aí lembra que o campo da negativa é chegando nela, é para perto dela. Então o vetor aqui vai apontar para perto da carga, tá? Nesse ponto, hein, gente? Nesse ponto. Então aqui está o meu vetor aí. Tá beleza? Pessoal, cuidado aqui, é importantíssimo eu dizer para vocês, né, que se eu quero o campo nesse ponto, o vetor começa no ponto, tá? Tanto faz se para a direita ou para a esquerda, ó, o vetor começa no ponto. O que a galera faz errado? Faz assim, quer ver? Vamos botar um amarelinho aqui, um laranja. Ah, eu quero o campo nesse ponto. Aí eu lembro que o campo da negativa é chegando na negativa. Aí o beleza pura vem e bota o vetor assim, ó. Tá? Chegando no ponto. Pessoal, isso aqui está errado, tá? O campo, o vetor começa no ponto, sempre. Então, se na negativa é chegando nela, o campo é do ponto para a carga, ó. Do ponto para a carga. Na positiva, a mesma coisa. Do ponto para longe dela. Do ponto para longe dela. E não assim, tá? Assim está errado também. Tá? Então, o vetor sempre começa no ponto. E aí vai para longe da carga, se for uma carga positiva, ou vai para perto da carga, se for uma carga negativa. Show de bola. Vamos lá, seguir o baile. Bom, então, né, proporcionalidade do campo, a gente pode analisar também, pessoal. O campo gerado por uma carga é diretamente proporcional a essa carga, ou seja, se eu tenho uma carga de módulo grande, ela vai gerar campos mais intensos num ponto considerado qualquer. Ou seja, se a carga é grande, é fácil pensar que a influência que ela gera no espaço também é grande. Então, vale as proporcionalidades, pessoal. A gente já discutiu um pouco isso nas aulas anteriores, né? Se é uma proporcionalidade direta entre o campo que a carga gera e o valor da carga que gera esse campo, se eu dobro a carga, dobra o campo. Se eu reduzo a carga a 1/3 do valor, reduzo o campo lá a 1/3 do valor também, uma proporcionalidade direta. E com a distância a gente tem uma proporcionalidade do inverso do quadrado da distância. Então, se eu dobro a distância para analisar o campo lá num outro ponto mais distante, o campo vai ser 4 vezes menor, porque é o dobro ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Se eu reduzo a distância a 1/3 do valor, o campo fica 9 vezes maior, porque 3 ao quadrado é 9, né? Então, é uma relação do inverso do quadrado da distância.
E aí, gente, então, uma carga gera campo elétrico em todo o espaço, como a gente já viu, né? A fórmula que eu posso aplicar para qualquer ponto do espaço, muito importante, mas ela vai diminuindo de intensidade com o aumento da distância. Então, quanto mais longe da carga, menor a influência elétrica que essa carga vai ter. Não é força, tá? É influência, campo. A força, eu preciso colocar outra carga ali. Vamos lá, hein, gente? Tá certo? Então, nessa história de que a carga positiva gera um campo para longe dela e a carga negativa gera um campo para ela, apontando para ela, a gente costuma representar, então, o campo em todo o espaço, gente, ó, em todo o espaço, uma representação por linhas de campo, ou chamadas também linhas de força. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil entender agora. Tá? Então, cargas pontuais têm linhas radiais, linhas saindo da carga até o infinito ou do infinito até a carga. Ou seja, linhas para longe da carga ou linhas para perto da carga, que foi o comportamento que a gente acabou de ver. Nas positivas, como o campo é para longe da carga, as linhas a gente diz que são saindo da carga. Então, assim, ó, então a gente liga várias linhas saindo da carga, porque o campo é para longe dela. Pessoal, vamos lá, essas linhas não existem fisicamente, tá? A gente não pode pegar essas linhas, etc. Essas linhas são representações, tá, do campo elétrico. Então, o campo elétrico de uma carga positiva, como a gente viu, num ponto do espaço, é saindo da carga para longe dela, então a gente pode representar por linhas saindo da carga. Faz sentido. Tá? Nas negativas, o campo é chegando na carga, então as linhas radiais apontam para perto da carga, tá certo? Além disso, as linhas são apenas formas de representação, você pode desenhar quantas linhas for necessário. Então não é que existem aqui 3, 6, 8 linhas, 10 linhas, tem infinitas linhas, é só uma forma de representar, então não existe um número, tá? De linhas que você precisa se restringir, você pode desenhar quantas linhas for necessário. Bom, o vetor campo elétrico, então, como a gente viu, ele tem direção tangente à linha no ponto considerado e mantém o mesmo sentido dela. Então, essa é a principal vantagem. Se você lembrar das linhas, o vetor em qualquer ponto do espaço, basta você desenhar uma linha e pegar a tangente à linha, que no caso aqui, como é tudo linha reta, a tangente é a própria direção da linha reta. E o sentido daí é o mesmo sentido da linha, ou seja, para fora da carga se for positiva e para perto da carga se for negativa. Tá? E outra coisa, pessoal, a densidade de linhas em uma região, quando essa densidade de linhas é maior, a intensidade do campo elétrico ali é maior também. Professor, como assim? Vamos lá. Olha lá. Então, se eu pegar a caneta, imaginar uma região do espaço aqui, ó, tá? E a mesma região do espaço aqui, ficou horrível, mas deveria, a gente vai ver que tem uma densidade de linhas maior aqui perto do que lá longe da carga. Tudo bem? Por que isso acontece? Porque o campo elétrico é mais intenso. Deixa eu sumir o meu mouse aqui. Deixa ele aparecer de novo. Então, opa. Ah, tá ali a coisinha. Opa. Então, pessoal, a lógica da coisa é assim, ó. Aqui nessa região, como tem uma densidade de linhas maior, tem um campo elétrico mais intenso do que lá longe. Isso faz sentido, né? Perto da carga, como a gente viu aqui, perto da carga, né? Aqui, ó, perto da carga, se o Rzinho é pequeno, eu vou ter um campo mais intenso. Longe da carga, o Rzinho é grande, eu vou ter um campo menos intenso. Então, perto da carga, eu tenho uma densidade de linhas maior do que longe da carga. Tá certo? Então, vamos ver exemplo. Ó. Pessoal, vamos lá. Exemplo, tá? Usar a ideia das linhas para determinar o vetor campo elétrico em diferentes pontos do espaço. Então, vamos embora. Eu tenho uma carga Qzão e 2 pontos, A e B. Gente, não tem carga aqui em A e B, tá? São 2 pontos do espaço. E eu quero saber o campo elétrico em A e em B. Primeiro, campo elétrico é vetor. Módulo, direção e sentido. Primeiro, módulo. Como é que eu sei o módulo do campo elétrico da carga Q no ponto A? Fórmula.
Tudo bem, gente? Essa carga aqui é pontual, então como a gente já construiu essa fórmula, você pode usar K vezes módulo dessa carga dividido pela distância até o ponto A aqui ao quadrado. Tá beleza? Em B, K módulo de Q, distância ao quadrado. Em C e em D, mesma coisa. K módulo de Q, distância aqui ao quadrado, distância ao quadrado. Então, módulo, carga pontual, direto na fórmula, bora para casa. Agora, direção e sentido, aí você usa a ideia das linhas. Pessoal, existe uma linha saindo da carga Q e passando pelo ponto A. Se essa carga é positiva, a linha é para fora da carga. A gente acabou de ver. Então, o vetor campo elétrico no ponto A é tangente à linha naquele ponto, ou seja, é a partir do ponto seguindo o mesmo sentido da linha. Fechou. Esse é o vetor, então, campo elétrico nesse ponto, cujo módulo é K, módulo de Q, distância ao quadrado. Faz sentido, hein, gente? Vai associando. Vamos lá. Em B, a mesma coisa. Desenha uma linha saindo da carga Q, porque ela é positiva, tá? Passando por B aqui para longe, e aí vai no ponto B, como se você soltasse o volante do carro, dirigindo por uma reta. Se você soltar o volante, o carro permanece seguindo o sentido da linha, tá? Então ele vai sair pela tangente aqui, vai ser no mesma direção e sentido da linha. Esse é o campo da carga Q no ponto B. Tá, gente? Vamos lá. C e D, mesma coisa. Então vamos desenhar uma linha, só que agora cuida, a carga C é negativa, então a linha é chegando nela, então sai lá do infinito e chega nela. Opa, fiz no D primeiro? Tudo bem. Então sai lá do infinito e chega aqui na carga Q primeiro, e aí o vetor vai estar junto da linha, na tangente a ela, a partir do ponto, como a gente viu ainda há pouco, então o vetor vai estar para cá. No ponto C a mesma coisa, desenha a linha, chegando aqui do infinito até a carga, vai no ponto e aí desenha o vetor na mesma direção e sentido da linha. Então é assim que eu consigo ver o vetor de cada ponto, tá? A ideia das linhas ajuda muito, é só desenhar a linha e aí seguir a direção tangente a ela, o sentido, e você mata a direção e sentido do vetor. E o módulo, aí você lembra da fórmula aqui do módulo da carga pontual, tá? Então, gente, não precisa ver carga em A, B, C e D, eles são apenas pontos do espaço, existe campo em todos os pontos do espaço, que vai diminuindo à medida que a distância aumenta. Carga positiva abandonada em campo, aí lembra do início da aula, que a gente já viu, se eu botar, por exemplo, uma carga positiva aqui em B, aí sim surge força elétrica, tá, pessoal? Porque daí eu vou ter pelo menos duas cargas. Então, se eu abandono uma carga positiva num campo elétrico, a força surge a favor do campo. A gente acabou de ver lá no começo da aula, pela questão da análise dos sinais, tá? E dos sentidos dos vetores. Então, repito, carga positiva abandonada num ponto onde tenha um campo elétrico, surge uma força nela aqui. Ah, bom, ok, aqui é negativa, tá? Então, carga negativa surge força oposta. Então, se eu botar uma carga negativa num ponto, surge uma força oposta ao campo elétrico, tá? Se eu abandonar aqui uma carga positiva, surge uma força a favor do campo elétrico. Isso vale sempre, tá, pessoal? E aí, se você quiser calcular a força, lembra que a gente acabou de ver, o módulo da força que surge nessas cargas que eu coloquei é o valor da carga que eu coloquei vezes o campo que já estava lá. Então, o módulo da força que surge em Qzinho é o módulo de Qzinho vezes o campo da carga Qzão, que eu calculo por aqui. Tá? O módulo da força que surge em Qzão é o módulo, aliás, em Qzinho, o módulo da força que surge em Qzinho positivo é o módulo de Qzinho positivo vezes o campo da carga Qzão que já estava lá. E eu calculo por aqui. Então, gente, estou indo bem devagar aí para você pegar bem a lógica da coisa, tá? E aí é lógico, gente, tá? Que vale o caso contrário, ou seja, se você pensar, puxa vida, mas o Qzinho agora é uma carga no espaço, ele também vai gerar campo lá em Qzão? Vai. Também vai gerar força lá em Qzão? Vai. Mas nesse caso eu não estou analisando, porque só me interessa analisar a força na carguinha de prova. Vocês vão ver muito esse termo, eu boto uma carga de prova. Significa que eu só estou interessado no que vai acontecer com ela e não com a outra, tá? Então por isso que eu estou desprezando o que acontece com Qzão.
Mas você está certo. Se você não, aí vai ter campo lá em Qzão gerado por Qzim. Vai. E vai ter força em Qzão a partir do campo de Qzim. Vai. Mas a gente não está interessado em analisar aqui. Mas daria, tá? Daria para ver, a fazer análise de vetores aqui tranquilamente. Bom, agora eu só preciso generalizar essas ideias. Então, primeiro, a ideia de linhas de campo vale de forma geral, por isso que é sempre uma vantagem conhecer as linhas da região, tá, pessoal? Então aqui, ó, se eu tiver essa distribuição de linhas, e aqui, veja, essas linhas não são linhas retas, então não foram geradas por cargas pontuais, tá? Eu nem sei que cargas que geraram essas linhas, não está aparecendo na figura e a gente não precisa pirar o cabeção por causa disso. Porque nesse exemplo, então isso aqui é uma questão, já me deu as linhas. Pessoal, se a questão já me deu as linhas, acabou, tá resolvido o problema, não vou ficar filosofando. Agora cuida, pessoal, essas linhas não são geradas por essa carga e por essa carga, tá? Essas duas cargas, por exemplo, foram abandonadas ali naqueles pontos do espaço. Não são elas que estão gerando essas linhas. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque nesse meu exemplo eu quero saber justamente, ó, agora eu dou as linhas e coloco duas carguinhas aqui dentro. O que vai acontecer com elas? Pergunta clássica. Gente, vai surgir sobre elas força elétrica. Vou botar isso na cabeça de vocês. Por que vai surgir força elétrica? Porque eu estou botando carguinhas dentro de uma região do espaço que já tem um campo elétrico ali. Que esse campo está representado por essas linhas aqui cinzas. Tá? Então surge nelas força elétrica. Pessoal, então... isso, nesse caso as cargas que criam um campo nem estão aparecendo no sistema, acabei de falar, tá bom? Então haverá força entre as cargas Qzão e Qzinho, deixa eu ver se é isso que está fazendo. Isso, tá, então aqui lógico, né, ele está dizendo, sim, mas essa carga também vai interagir com essa carga, verdade, vai ter, essas duas cargas também vão gerar campo, também vão ter força, mas de novo, se eu estou interessado em analisar só o que acontece com elas, em geral, o campo que está desenhado ali é um campo dominante, tá? Então eu posso desprezar o efeito da interação dessa carga com essa, a menos que a questão mande considerar, tá? Daí você considera. Mas se for só analisar o que acontece com essas carguinhas, que é o exemplo que eu estou dizendo para vocês, aí a gente despreza a interação de uma com a outra, tá? Então vamos lá. Bom, tá ali o desenho, né? Se eu quiser o campo elétrico nesse ponto, lembra, ó, a linha está aqui, pega a direção tangente à linha e o mesmo sentido da linha. Se isso aqui é uma linha curva, a tangente é sempre uma linha reta, tá? É como se você estivesse dirigindo pela curva, chegasse no ponto, solta o volante, seu carro vai sair em linha reta. Então, aqui eu vou ter um campo elétrico tangente que vai ser para cá, tá? E nesse ponto, ó, vem caminhando pela linha, chega no ponto onde está a carga, ou o ponto que eu estou considerando, solta o volante, vai sair pela tangente, vai vir para cá. Então esse é o campo nesse ponto, e esse é o campo nesse ponto, tá? Agora vamos embora. Como é que vai estar a força que surge na carga Qzinho? Agora vai voar sapato aí se vocês não responderem. Pessoal, a força numa carga negativa abandonada no campo é oposta ao campo, a gente acabou de ver. Então vai ter uma força nela para cá, para a esquerda. Tá? Uma carga positiva abandonada no campo vai ter uma força a favor do campo que está ali. Então, tá aqui meu F2. Tá beleza? É isso. E aí eu posso calcular, então, os campos e as forças. Então, a força na carga 1, vamos lá, é o módulo da carga que eu coloquei, vezes o campo que já estava. A força na carga 2 é o módulo da carga que eu coloquei, vezes o campo que já estava. E da onde que eu tirei essa ideia que o campo E2... Opa, aqui está errado, tá? Está trocado aqui, ó. O módulo do campo E2 é menor que o módulo do campo E1. Por quê? Por causa da densidade de linhas. Então lembra, gente, olha aqui, ó, no entorno dessa carga tem uma densidade de linhas menor que no entorno dessa carga. Então troca aqui, ó. O módulo de E1 é maior que o módulo de E2. A boca está trocada aqui, tá? Deixa eu até botar aqui em azul. Aqui deveria ser assim, tá? Assim, ó.
Isso. Então, o módulo de E1 é maior que o módulo de E2. Então, a densidade de linhas ajuda a ter essa noção, onde que o campo é maior, onde que o campo é menor. Tá bom? Gente, vamos lá. Se eu tiver múltiplas cargas, então eu tenho agora Q1, Q2, Q3, e já vou avisando vocês, é lógico que aqui vai ter força da carga 1 na carga 2, vai ter força da 1 na 3, vai ter força... Não é isso que eu estou analisando. O que a questão me pediu aqui nesse exemplo? Determinar o campo elétrico gerado no ponto P. Mas espera aí um pouquinho, a carga Q1 gera campo no ponto P, a carga Q2 gera campo no ponto P e a carga Q3 gera campo no ponto P. Então, quantos campos eu vou ter no ponto P? Múltiplos. Se eu tenho múltiplas cargas, eu vou ter múltiplos campos. Então, eu uso o que a gente chama de princípio da superposição, ou seja, desenha cada campo de forma independente e depois você faz a soma vetorial aí desses campos. Então, vamos lá. Carga Q1 do ponto P. Como é que eu sei o campo que ela gera? Ideia das linhas. Desenha uma linha saindo da carga Q1 para fora, porque ela é positiva. Vai no ponto P, desenha o vetor tangente à linha, seguindo o sentido da linha. Carga Q2 é positiva. Desenha uma linha saindo da carga Q2, vai no ponto tangente à linha, vetor E2. Tá? Carga Q3 é negativa. Então, a linha vem lá do infinito, chegando na carga, na direção radial aqui, chegando na carga, vai ser essa linha. E aí vai no ponto, desenha o vetor a partir do ponto, tangente à linha aí, bonitinho, E3. Tá? E aí o vetor resultante, pessoal, é a soma vetorial, então, de E1, E2, E3, que daí é método polígono, método paralelogramo, método das componentes, ou seja, orienta aí em eixo X, eixo Y, decompõe, pega ângulo, vira uma loucura, mas aí é soma vetorial, tá? Então não é soma de escalar. Então você soma isso aqui, sei lá, vai dar um exemplo aqui, botei um exemplo, vai dar algo por aqui assim, mas não sei, teria que daí levar em conta os módulos para saber para onde que apontaria, enfim, exemplo, tá? Então o meu ER, que é o vetor resultante, é a soma vetorial desses três. E aí, pessoal, qual que é a vantagem disso? Olha que legal. Se eu pegar agora, nesse exemplo, botar uma letra B e dizer assim, olha, eu vou abandonar agora no ponto P uma carga Q4. Qual é a força que surge em Q4? Você não precisa fazer análise vetorial de novo, Q1 com Q4, Q2 com Q4, Q3, não precisa. Olha só, você já tem o campo resultante, então a carga Q4 que eu colocar aqui, ela vai reagir ao campo resultante. Ou seja, vai ter uma força a favor desse campo resultante ou contra esse campo resultante, já sabe na largada. A favor, se eu jogar uma carga positiva ali, e contra se eu jogar uma carga negativa ali, tá? E o módulo? O módulo está aqui, ó. Então, o módulo da força, se eu jogar uma carguinha Q4 aqui, é o módulo de Q4 vezes o campo resultante, o módulo, né, do campo resultante que eu tenho ali, tá? Então, é uma vantagem saber o campo resultante. Se eu jogar outra carguinha ali, é fácil determinar o módulo. E também a direção e sentido, né? Só pensar se é para um lado ou para o outro, certo? Bom, e aí, gente, aqui é uma curiosidade, né? Se eu tiver um par de cargas no espaço, a distribuição de linhas não vai ser mais radial, porque agora eu tenho mais de uma carga gerando campo no espaço. Então, se eu tiver duas cargas, eu vou ter uma distribuição de linhas parecida com essas aqui, por isso que é legal de compreender, tá? Então, se forem cargas de sinais opostos, as linhas saem da positiva e chegam na negativa. A gente já viu isso, né? Só que agora é direto, né? Então, liga da positiva para a negativa, uma linha reta, e elas vêm fazendo essas curvinhas aqui, porque o campo no entorno desse sistema não é mais o campo de uma carga, é o campo resultante. Por isso que começa a surgir essas distribuições de linhas malucas, tá? Em geral, para duas cargas pontuais é bom saber, mas você não precisa decorar isso para todos os sistemas, não. Essas aqui, em geral, costumam perguntar para vocês, né? Se forem duas cargas de mesmo módulo, sinais opostos, é mais ou menos essa distribuição de linhas. Então, linhas saem de uma carga e vão fazendo volta lá, ó, até chegar na outra carga. Aqui também, né? Elas saem de um lado, fariam a volta lá em cima, chegariam do outro lado. Sai aqui, faria a volta, entraria do outro lado. Então, são todas linhas fechadas aí. Sai de uma, vai lá para outra.
E aqui, se forem cargas de sinais iguais, aí os campos saem da positiva, não vai de uma para outra, não faz sentido. Então, como elas se repelem, né, os campos resultantes acabam tendo essa configuração de linhas, ou seja, saem das duas cargas e vão até o infinito, tá? Se fossem duas negativas, pessoal, aí seria a mesma figura, tá? Só mudaria o sentido das linhas, que seria do infinito para as cargas, e não das cargas para o infinito, mas a figurinha aqui seria igual, tá certo? E aí, gente, outra coisa interessante é que o módulo dessas duas cargas é igual, são iguais, né? E eu sei disso pela simetria aqui, ó, densidade de linhas. Veja, a gente já falou isso. Então, a densidade de linhas no entorno dessas duas cargas e dessas duas cargas é simétrico, é o mesmo. Então, se a densidade de linhas no entorno delas são iguais, então o módulo das cargas são iguais também, tá? E agora é com vocês. Então, imagina que isso aqui é um exemplo, caiu lá numa questão, e a pergunta é, qual dessas duas... Nem precisaria ter o sinal, tá? Não precisaria ter o sinal. Dá para saber o sinal também só pelo desenho. Só lembrar que as linhas positivas, as linhas na carga positiva saem dela e as linhas nas cargas negativas chegam nela. Então, eu até nem precisaria ter colocado os sinais aqui, tá, gente? Dá para saber o sinal só pela linha. Bom, então vamos lá. Olha esse caso aqui. Vocês acham que essas duas cargas positivas têm o mesmo módulo? Não. Por que não? Porque a densidade de linhas no entorno de uma é diferente da densidade de linhas no entorno da outra. Então, a carga da direita é menor que a carga da esquerda. Aqui, a carga da... Não, opa, segura. O módulo da carga da direita é maior que o módulo da carga da esquerda, porque aqui tem mais linhas. Aqui também, ó, densidade de linhas na carga da direita maior que da esquerda. Aqui também, densidade de linhas da direita maior que a densidade de linhas da esquerda. Então, o módulo da carga da direita, ó, em todos esses três casos, é maior que o módulo da carga da esquerda, tá? Então, tudo isso aí a gente consegue concluir só olhando a figurinha. E aqui botei um exemplo do contrário, né? Então, aqui eu tenho uma densidade de linhas maior na carga da esquerda, então o módulo da carga da esquerda é maior que o módulo da carga da direita. E pelo sentido das linhas, você sabe se elas são positivas ou negativas, tá? Nos sistemas de cargas de mesmo sinal, ó, as linhas não têm conexão, uma não vai de uma carga para outra, e nas cargas, nos pares que são sinais opostos, aí tem conexão, tá? As linhas saem de uma carga, vão ali morrer na outra, tá bom? E por fim, a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje é um tipo muito especial de campo elétrico que não é gerado por cargas pontuais. É o chamado campo elétrico uniforme. Por quê? Porque o campo elétrico de carga pontual não é uniforme, né? Ele é variável. Se eu pego distâncias diferentes, eu vou ter módulos de campos diferentes. O campo elétrico uniforme é um tipo especial, é um céu, que a gente chama um campo elétrico uniforme. Ele é um tipo especial de campo que, pelo próprio nome, você já tira. O módulo, a direção e o sentido desse campo é igual em vários pontos do espaço. Sempre que isso acontecer, a gente tem um céu, que é um campo elétrico uniforme, tá? Então, o mesmo vetor, no sentido de mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, em vários pontos do espaço. E aí, uma das formas, então, de conseguir um campo como esse, existem várias maneiras, e nenhuma delas é com uma carga pontual, a carga pontual não gera um campo elétrico uniforme, mas uma das formas é você usar duas placas paralelas, planas, infinitas entre aspas, ou seja, significa que o tamanho delas é muito grande e elas estão a uma distância bem próxima uma da outra, tá? Então as placas são carregadas com cargas de mesmo módulo, sinais opostos, uma positiva e uma negativa, e as cargas das placas são uniformemente distribuídas pelas placas, ou seja, não está muita carga acumulada numa região e menos carga acumulada na outra. Então seria isso, mais ou menos duas placas. Lógico que eu não vou desenhar infinitas, mas é como se elas fossem muito grandes, tá? Em termos da altura delas e próximas aí umas das outras, tá? Uma positiva, uma negativa, mesmo módulo, Q e Q, tá? Beleza, então o que vai acontecer é que aqui no interior, tá, gente? No interior dessas placas eu vou ter um céu, que é um campo elétrico uniforme.
Isso significa que se o campo é uniforme, a densidade de linhas, olha de novo essa ideia aparecendo, é constante. Ou seja, eu tenho que ter linhas paralelas aqui dentro, porque elas têm que ser igualmente espaçadas. Eu não posso ter um monte de curva, porque daí a hora que elas curvas se encontram, eu vou ter uma densidade de linhas maior, e quando as linhas se afastam, eu vou ter uma densidade de linhas menor. Então, se o campo é uniforme, nesse caso, as linhas aqui dentro são paralelas. Pessoal, eu só estou analisando o que acontece aqui dentro, tá? Fora é outra questão. A gente vai ver em algum momento do nosso curso, mas por enquanto é dentro. Então, como o campo é uniforme entre as placas, a densidade de linha é constante, são linhas paralelas. E, pessoal, de novo, sentido das linhas sai da carga positiva, isso continua valendo, essa regra é de ouro, tá? Então, as linhas saem da positiva, chegam na negativa, saem da positiva, chegam na negativa. Então, como que estão as linhas? Pessoal, se são todas linhas igualmente espaçadas, portanto paralelas, saindo da positiva e chegando na negativa, tem que saber, dentro de um campo uniforme, a gente vai ter essa distribuição de linhas aqui. Então, todas as linhas paralelas, saindo da placa positiva, chegando na placa negativa. Tá bom? E aí, se eu quiser o vetor campo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, em qualquer ponto aqui dentro, pessoal, como isso aqui é um céu, o vetor nesses 3 pontos é exatamente igual. Ou seja, tangente à linha, vai caminhando pela linha, então o vetor vai ser para a direita, para a direita, para a direita. Então são 3 vetores de mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Tá? Então o módulo desses 3 vetores são iguais, os módulos, né? As direções são iguais, os sentidos são iguais. Tá certo? Agora cuida. Numa questão, pessoal, aí você tem essa situação aí, eles vão dizer, determine o módulo do campo aqui dentro. A gente ainda não sabe fazer isso. Eu vou ensinar mais para frente. Por enquanto, a gente só sabe identificar a direção e sentido. Nesse caso, módulo a gente só sabe calcular para carga pontual por enquanto. Para essas cargas aqui que não são pontuais, são cargas extensas, planos carregados, a gente ainda não viu como que calcula o campo elétrico, tá? Então não se preocupe com o módulo. Por enquanto, o módulo vai ser dado para vocês, tá? Ou vai ser dado a força que aparece numa carga colocada ali, e aí por F igual a Q vezes Z você tira o campo, aí beleza. Mas você não vai calcular ainda os campos elétricos direto a partir das cargas das placas, isso ainda não. Bom, aqui é só uma curiosidade, tá? Eu acho bem legal, aqui tem mais ou menos linhas paralelas, existem partículas, existem fragmentos, pequenos pedacinhos, tá? de matéria que conseguem se alinhar, eles se polarizam, eles distribuem carga dentro dele, como a gente já viu há um tempo atrás, e como eles se polarizam, eles acabam se alinhando às linhas do campo elétrico presentes ali naquela região. Então, o que eu quero dizer é que existem maneiras experimentais de você visualizar essas linhas de campo elétrico, não são meros devaneios, tá, dos físicos, a gente consegue visualizar esse comportamento. Então, por exemplo, acho que é semente de grama, se eu não me engano, algumas sementes de grama, tá aqui, né, semente de grama dentro de um óleo, aí você bota placas carregadas, você bota pontos carregados aqui, e você vê ó, a distribuição de linhas mais ou menos uniforme. Claro que não é 100% uniforme, porque essas placas não são infinitas, não estão bem próximas, são aproximações, tá? E aqui é aquele comportamento, ó, eu já consigo saber só pelo desenho que os sinais desses 2 polos aqui são sinais diferentes, para fazer com que as linhas tenham conexão de um polo para o outro, saindo de uma, chegando no outro. Não sei quem é positivo, quem é negativo, então também não sei o sentido dessas linhas. Tá certo, gente? Então é legal, dá para a gente visualizar essas linhas de campo elétrico aí. Bom, dito isso, vamos fazer um exemplo para a gente refrescar bem tudo isso que a gente viu, envolvendo aí campo elétrico uniforme, e aí encerrar nossa aula. Tá? Então, primeiro, ó, no sistema abaixo, nós temos um campo elétrico uniforme, ó, o módulo já está dado, então ele tem módulo 20 Newton por Coulomb entre 2 placas paralelas, uniformemente carregadas, muito grandes, com módulos de cargas iguais e sinais opostos, ou seja, um campo elétrico uniforme. 2 cargas pontuais Q1 e Q2 com massas 0,2 miligramas e módulos de carga 400 microcoulombs estão desenhadas, realmente, a carguinha 1, carguinha 2. A carga Q1 está inicialmente em repouso e a carguinha 2 está com velocidade vertical diferente de 0. Sobre isso, faça o que se pede.
Letra A, qual das placas é carregada negativamente? Justifique. Ah, da onde eu vou tirar isso? Pessoal, olha aqui, ó. A questão te deu o sentido das linhas, tá certo? Se ela te deu o sentido das linhas, a gente sabe que as linhas saem da positiva e chegam na negativa. Gente, não é o sinal dessas aqui, tá, pessoal? Vamos lá. É o sinal das placas que estão gerando esse campo. Então, essa é a placa positiva, essa é a placa negativa. E a justificativa é o sentido das linhas que sai da positiva, chega na negativa. Tá? Então, como elas nascem nas positivas e morrem nas negativas, a placa da esquerda é a placa negativamente carregada. Bom, letra B. Determine, então, o módulo, a direção e o sentido da aceleração sofrida pelas cargas pontuais dentro do campo elétrico. Dica, embora elas tenham massa, tá lá na questão, a força-peso é muito menor que a elétrica, além de não haver outras forças externas, como resistência do ar, ninguém com um cabo puxando, etc. Tá? Então eu quero saber a aceleração. Bom, gente, aqui ó, a carga Q2, só para a gente saber, ela está com velocidade vertical diferente de zero e só faz sentido se for para dentro do campo, tá? Porque se for para fora, aí ela não vai estar sujeita ao campo elétrico, ela vai embora como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu sei que é vertical para cima aqui, tá? Então tá bom. Gente, agora acabou Física 3. Por isso que eu fiz esse exemplo, porque vai relacionar com bastante coisa de mecânica, de descrição de movimento, que em tese vocês já tem que saber quando chegam nessa etapa aí do campeonato. Bom, então, para eu saber o que acontece com elas, eu tenho que saber a força resultante sobre elas. Porque lembra lá da mecânica, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, para eu saber módulo, direção e sentido da aceleração, eu vou ter que fazer a análise de todas as forças, tá, pessoal? É lógica da coisa, todas as forças que atuam nessas cargas. Primeira força que eu sei que atuam nessas cargas é a força elétrica. Por quê? Porque elas são cargas jogadas, né, abandonadas dentro de um campo elétrico. Então vai surgir força elétrica. Foi a primeira coisa que a gente viu na aula. Tá? Então vai surgir força elétrica. Teria o peso, teria a resistência do ar, teria várias outras coisas. Mas olha que bacana. A questão me mandou desconsiderar. Embora elas tenham massa, o peso é muito menor que a elétrica, então mandou desprezar o peso e disse que não tem mais nenhuma outra força externa. Puxa, foi super bacana. Então, basicamente, só tem a força elétrica. Tá? E mais nenhuma outra força que eu preciso me preocupar. Então, vamos lá. Como é que eu sei a força elétrica que surge nessa carga? Como é que eu sei a força elétrica que surge nessa carga? Pessoal, primeiro eu tenho que saber o campo, não dessa carga, mas o campo desse ponto onde eu coloquei essa carga. Então, eu sei que é um campo elétrico uniforme, então o campo é tudo na mesma direção e sentido. Eu já sei que as linhas são para a esquerda, eu só apaguei aqui para facilitar o desenho. Então, o campo é para cá, o campo é para cá. Então, já sei o campo, tá bom? Agora, a força que surge nessa carga, se ela é negativa, é oposto ao campo daquele ponto. Né? Então, a força elétrica é Q vezes E. Se a carguinha aqui é negativa, esse vetor e esse são opostos entre si, então vai aparecer uma força para a direita, força elétrica. Tá? Aqui eu tenho uma carguinha positiva, então vai surgir uma força a favor do campo elétrico que já estava lá, que é o campo gerado pelas placas. Show de bola! Agora, força resultante massa vezes aceleração, como eu acabei de falar. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças, sempre bom a gente reforçar. Então, força elétrica nas carguinhas, peso das carguinhas, resistência do ar nas carguinhas. Só que tudo isso aqui a gente está desprezando, porque a questão me mandou desprezar. Tá? E aí eu chego então que a força elétrica sobre elas é a força que vai gerar a aceleração. Pessoal, de novo, olha aqui, ó, igualdade vetorial, física lá da mecânica. A força elétrica, que é a própria força resultante, ela vai ter a mesma direção e sentido da aceleração sobre as cargas. Então, na carguinha 1, como a força é para a direita, a aceleração é para a direita. Tá? Ela é a única força, então a força resultante é ela mesma. Na carguinha 2, a única força é para a esquerda, então a aceleração é para a esquerda. Tá certo? E aí eu posso calcular, então, já que eu estou falando aqui, a primeira coisa é o módulo, então vamos lá. A força elétrica eu já sei calcular, é a carguinha que eu coloquei vezes o campo que já estava lá, então Q vezes E,
igual a m vezes a, que é o da segunda lei de Newton aqui, m vezes a. Então, gente, a aceleração é Q vezes E dividido pela massa mzinho das carguinhas, e aí eu posso fazer essa mesma análise em módulo, porque o primeiro resultado que eu quero aqui é o módulo. Então, o módulo da aceleração é Q vezes o módulo de E, basta módulo aqui também, dividido pela massa. Como as duas carguinhas Q têm o mesmo módulo de carga, que é 400 vezes 10 a menos 6, tem que ser em coulombs, tá, pessoal? Não pode ser em microcoulombs. Então, 400 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo do campo, que é 20, dividido pela massinha delas, que é 0,2 miligramas, tem que passar para quilogramas, que é a unidade do SI, vai dar 0,2 vezes 10 a menos 6. E aí eu chego, então, na aceleração 4 vezes 10 a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, letra B morreu, tá, pessoal? Módulo das acelerações 4 vezes 10 a 4 metros por segundo ao quadrado, direção horizontal para as duas acelerações, e os sentidos depende do sinal da carga, né? Então a carguinha negativa Q1 teve aceleração com sentido para a direita e a carguinha Q2 tem aceleração com sentido para a esquerda. Aí você escreve isso, tá? Para responder a letra B. Então o módulo está aí, direção horizontal, sentido na Q1 para a direita, sentido na Q2 para a esquerda. E aí, fechada a letra B, vamos para a letra C, que é descreva o que acontecerá com o movimento das cargas dentro do campo elétrico. Excelente pergunta. Pessoal, ó, acabou total Física 3 aqui, acabou total descrição de força elétrica. Agora a gente volta a pensar em mecânica, de propósito para refrescar esses conceitos na sua cabeça. Tá? Olha só, a carguinha Q1 tem velocidade 0 e aceleração para a direita. Então, o tipo de movimento que ela vai ter é começar a ganhar velocidade na direção e sentido da aceleração. Apenas, porque ela não tem outra velocidade, ela está parada, ganha uma aceleração. A aceleração a gente sabe que faz variar a velocidade, então a velocidade começa a crescer no sentido da aceleração. Tá? Então, ela vai ter um movimento retilíneo, né, em linha reta, uniformemente variado. Uma aceleração constante vai começar a empurrar essa carga continuamente para frente. Tá? Então, a carguinha Q1 é MRUV. Tem simplesmente um movimento em linha reta, com velocidade aumentando e um movimento horizontal. Respondeu a carguinha Q1. Agora, a carguinha Q2, vamos lá, gente, mais complicado. Ó. Ela tem uma velocidade vertical para cima e uma aceleração para a esquerda. É muito parecido com os lançamentos lá da mecânica, né? Se eu lanço um objeto horizontalmente perto da Terra, ele tem velocidade horizontal e vai ser puxado para baixo. Então ele desvia para baixo, né? A velocidade horizontal se mantém, porque não tem aceleração horizontal, e ele começa a ganhar velocidade para baixo, porque tem aceleração da gravidade. Aqui é a mesma coisa. A velocidade vertical, ela se mantém sempre constante, tá? E ele começa a ganhar velocidade para a esquerda, porque tem uma aceleração ali para a esquerda. Então a velocidade vertical é fixa e ele começa a ganhar velocidade para a esquerda. O que isso vai fazer? Vai desviar o movimento dessa carga. Então ela vai ter um movimento que se desvia até que ela consiga ou não, tá, gente, sair do campo elétrico aqui. Vai depender de quão intensa é essa aceleração e qual é a distância aqui entre as placas. Tá certo? Se ela conseguir sair, então vamos lá. Essa aqui, a primeira é fácil, MRUV, até bater na outra placa. Essa aqui, se ela tiver uma velocidade vertical grande, ela vai ter um movimento parabólico aqui dentro, que é o mesmo caso dos movimentos próximos da Terra. Então ela vai ter um movimento parabólico até sair. Saiu do campo, acabou a força elétrica. Se acabou a força elétrica e não tem mais nenhuma outra força, então ela tem um movimento parabólico até sair. Quando sai, MRU, movimento retilíneo uniforme, vai embora com a mesma velocidade. Tá? Agora, se essa velocidade vertical não for suficiente para tirar essa carga do campo, aí a resposta é que ela vai ter um movimento parabólico direto aqui, ó, pá, até bater na carga negativa. Então você tem que dar essas duas respostas, né? O que acontecerá com o movimento? Se eu não sei a distância que não posso calcular, aí não tenho informação, aí eu digo, se ela tem velocidade suficiente para sair, movimento parabólico, depois MRU. Se ela não tiver velocidade suficiente para sair, movimento parabólico, pá, até bater na carga, na placa negativa. Tá bom, gente?
E assim, pessoal, se fosse uma questão, é bom relembrar aí movimento, tá? Se você tivesse essa distância e tivesse o valor dessa velocidade, daria tranquilamente para saber se ela bate aqui na placa ou não. Teria que ter a distância total aqui também, né? O tamanho da placa, para saber se ela conseguiria sair ou não. Tá? Então, Qzinho 1 parte do repouso, aceleração constante, então vai ter MRU. A Q2 tem um movimento parabólico, caso ela consiga se livrar, ela sai em linha reta com MRU lá para fora. Beleza? Acho que acabou a aula aí. É isso aí. Tá? Então, gente, esse é um exemplo que movimenta bem tanto a parte de física elétrica quanto a parte de movimento para entender a lógica da coisa. Tá beleza? Então, até a nossa próxima aula.